Abra a Bíblia em Êxodo, por favor. Mas o tema de hoje é o Deus que me direciona, Deus que me guia, Deus que me conduz. Propus uma série de 7 palavras, começando com essa de hoje. Eu quero trabalhá-la na palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 13, versículo 17. Êxodo 13, 17. Quando acharem, dá uma olhadinha para mim. Quero contextualizar antes de ler, porque você vai pegar melhor. Êxodo 13, 17. Quando nós falamos de direção, ou de meta, rumo, alvo, objetivo, nós sempre estamos ligados ao caminho que nós queremos tomar para nossas vidas, ou as decisões que tomamos. E às vezes nem sempre as decisões que tomamos, ela nos direciona para o caminho correto, para o lugar exato que nós precisávamos estar. Quando nós falamos do Deus que nos direciona, de uma direção, nós podemos trazer uma associação a um GPS. O GPS, ele está hoje no seu carro, está no seu celular, e quando você erra a sua rota, quando o endereço não bate com aquele que você propôs, você resolve pegar um atalho ou um caminho diferente daquele caminho que você deveria, daquela direção que você deveria tomar, que você deveria pegar, você sempre vai ouvir uma máquina conversando com você. Uma máquina vai corrigir os seus erros geográficos através de um satélite, porque ela vai começar a redirecionar você. Se você tiver a proposta de um endereço daqui para Brasília, ou para Goiânia, ou qualquer outro lugar, você tem o direito de pegar caminhos diferentes àqueles que essa máquina propôs. A voz vai ser direcionada sempre pelo número ou pelo endereço que você colocou ali. Todos vocês têm consciência disso. Estão comigo aqui, irmãos? Não dorme não, por favor. Vocês estão comigo aqui, né? Vocês tiveram o domingo inteiro para dormir. Pelo amor de Deus. Ó, quando eu fizer assim, você solta aquele... Pode ser. Pode ser, glória a Deus. Eu ia falar outra coisa, mas esse é mais crente. Esse é mais crente. A internet tem uns treinos que a gente aprende, eu treino na gente. Quando você vai analisando as suas rotas, em muitas delas você já sabe o caminho. Eu não sei se você já pegou o GPS, colocou no caminho, e ele te dá um caminho diferente daquilo que você conhece. Quando você erra este caminho, ele vai dizer para você assim, corrigindo rota. Corrigindo rota. E vai corrigindo a sua rota até você chegar onde você precisa. Quando nós olhamos para nossas vidas em Deus, nós somos direcionados por este Deus e nem sempre sabemos de fato o caminho exato que estamos pegando. Nós ouvimos muitas pessoas pregarem por aí, dizer que Deus confia em você. Deus confia em você. Deus não confia em você. Deus confiou um ministério a você. Deus confiou um chamado nas suas mãos, mas Deus não confia em você. As pessoas acreditam mesmo que Deus confia em você. E elas deveriam inverter o processo, dizer o contrário. Somos nós quem devemos crer em Deus, porque nem nós confiamos em nós mesmos. Nem nós temos a capacidade de confiar em nós mesmos 100%. Você já esteve numa roda de amigos, onde alguém fala para você assim, não dá palpite não. Aí você fala assim, não, eu vou lá, mas eu me seguro. Você sabe que você não vai se segurar. Nem você, de fato, confia em você. E as pessoas têm uma linha de raciocínio de dizer que Deus confia em você, que você tem a direção da sua vida, que você tem o leme do barco, você não deixa o barco à deriva, que você vai direcionar a sua vida. Deus não confia em você. Como Deus não confiou na nação de Israel. E é o que eu vou ler aqui. Deus tinha uma resistência em confiar
por essa razão de ter a resistência em confiar, Deus faz com que Moisés pegue uma rota diferente daquelas em que a nação de Israel conhecia. E justamente porque Deus já sabia a intenção do coração humano. A intenção do coração humano, às vezes você tem até boas intenções, mas as circunstâncias, elas vão acontecendo na sua vida. Vou te dar um exemplo mais prático. Você tem lá R$500 guardado e você sabe que esse dinheiro é para pagar suas contas, seus boletos. Aí você fala assim, não, eu vou deixar pagar o boleto na segunda-feira, vou passar o final de semana com esse dinheiro guardado. Possivelmente você vai achar um lugarzinho para gastar pelo menos uns 10% desse dinheiro. E se houver necessidade, pior ainda, porque é aí que você vai gastar mesmo. Que por mais que você tenha opinião, por mais que você fale assim, não, eu não vou comer esse pudim, eu não vou hoje jantar. Se de repente, numa circunstância adversa, alguém chegar na sua casa e chegar assim, falar, olha, hoje eu trouxe um lanche, uma janta, nós vamos comer e eu trouxe para você comer. Mesmo com a sua opinião contrária, possivelmente você vai ceder para não fazer feio para aquela visita. Então, de fato, nós não podemos confiar nem em nós mesmos. E é por essa razão de não confiarmos em nós precisamos depender da direção de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos acreditar que é Deus quem nos direciona. Nós precisamos acreditar que o nosso projeto de vida, ele precisa estar totalmente nas mãos de Deus. Quantas pessoas fizeram um projeto em 2020? Foi um ano que fechou tudo, praticamente. Porque tudo está na dependência de Deus. Então olha só o que aconteceu aqui no capítulo 13, versículo 17 de Êxodo. Deus guia o povo por um caminho diferente. Está dizendo assim, aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. E estava mais perto. Deus não quis esse caminho fácil. Porque Deus disse, aqui Deus está dizendo assim, em outras palavras, eu não confio nesse povo. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram até a terra do Egito. Digam glória a Deus. Nós já oramos, lemos a palavra e eu quero conjecturar. Deus havia liberado a nação de Israel para sair do Egito. A liberação foi totalmente de Deus. Porque Deus, ele constantemente endureceria por vez atrás da outra o coração de Faraó. Até que na 10ª vez, Deus então permite de fato que a nação saia do Egito. E a nação saiu rica, poderosa. Saiu com crianças, cavalos, jumentos, tudo que tinha direito, vaca, ovelha. Saiu com o tesouro do Egito. A Bíblia diz que o tesouro do Egito foi levado pelos hebreus. E por milhões e milhões de pessoas, então eles saíram em direção à terra prometida. Só que havia uma proposta, e na proposta aqui, com muita certeza, vários diálogos. Porque Moisés resolve, então, através de uma ordem de Deus, levar esse povo, não pelo caminho dos filisteus, não pelo caminho conhecido, não pelo caminho normal que se levaria ao lugar onde que eles precisavam estar. Deus, então, dá uma outra direção que nem Moisés saberia. E Deus coloca como sinal nos céus uma nuvem. E essa nuvem daria a direção exata à nação de Israel. Não só a direção exata, como os momentos, horas, minutos e segundos em que eles deveriam parar e levantar acampamento, e momentos que eles deveriam desarmar acampamento e seguir viagem. Como era, escuta isso, como era tudo muito bem organizado, e você vai ler isso, se você quiser depois, nos livros de geografia de Israel, e onde os tabernáculos o tabernáculo era montado,
E havia sempre a porta do tabernáculo montada, sempre com a porta direcionada para a nação de Israel. E aos lados do tabernáculo eram as tribos, as 12 tribos, que levantavam as suas tendas. E a nuvem parava. Se a nuvem ficasse parada 24 horas, 48 horas, 72, uma semana, eles ficavam parados. Agora você presta atenção, a Bíblia diz que só homens de guerra naquele período eram 600 mil. Homens de guerra compreende dos 20 aos 40 anos de idade. Você faz uma conta rápida de se só homens de guerra era 600 mil, então possivelmente cerca de 2 milhões e meio, no mínimo de pessoas, saíram do Egito em direção a Canaã e todos direcionados, guiados por uma nuvem estabelecida por Deus. Interessante isso. Agora pega esse entendimento aqui. Quando que estava sempre os líderes de tribos, e haviam sempre aqueles separados para o propósito, eles não olhavam simplesmente para o alto, não ficavam olhando de noite a bola de fogo, porque a nuvem de dia fazia a sombra, mas aquela nuvem transformava em bola de fogo à noite, clareando o deserto e também aquecendo. E a nuvem de dia trazia um frescor, porque ela trazia sombra durante o dia, porque ninguém aguentaria andar no deserto durante a manhã ou a tarde. Então não era apenas alguma coisa que direcionava, era o que direcionava, mas também era aquilo que blindava, protegia. E quando a nuvem se movia, não era simplesmente olhar para o céu e vão partir todo mundo desenfreado de qualquer forma, não. Existe um estudo provado, de acordo com a linha de pensamento dos hebreus, que quando a nuvem se movia, havia os capitães de 100, de 50, de 1000, estabelecidos depois de uma ordem mais específica por Jetro, que era o sogro de Moisés. Antes disso, havia aqueles apenas que anunciavam com o shofar. E quando a nuvem se movia, o primeiro gritava assim: a nuvem moveu! E o outro do outro lado ouvia: a nuvem moveu! E iam gritando de uma forma sequencial, que o som chegava até a última tribo. E aí eles precisavam desmontar acampamento, porque eles seriam naquele momento direcionados por Deus para o caminho que eles deveriam ir. Lembrando que o caminho era completamente desconhecido. Porque Deus disse a Moisés: não vou levar este povo pelo caminho que eles conhecem, que eu não confio nesse povo. Eles vão se arrepender e eles vão querer voltar para o Egito. Então Deus os direciona para outro caminho, desconhecidos. E só a nuvem poderia guiar através do propósito de Deus. Quando eu trago isso para os dias de hoje, nós às vezes deixamos de confiar nessa direção que Deus propõe para nossas vidas. Nós chegamos a entrar em desespero porque algumas coisas não deram certo conforme nós gostaríamos que desse. Deixa eu usar 2 pontos bíblicos específicos. O primeiro está lá em Números capítulo 22, 21, 22, especificamente 22. Quando Balaque resolve pagar Balaão para Balaão poder profetizar contra a nação de Israel. Escuta isso. A nação de Israel era vista pelos inimigos como gafanhotos. Porque onde eles passavam com 2,5 milhões de pessoas, eles passavam e eles comiam tudo. Eles precisavam alimentar. Eles paravam numa terra e eles comiam tudo que tinha naquela terra. Então Balaque disse assim: eu não quero que esse povo passe por aqui. Aí chamou Balaão para Balaão profetizar contra, amaldiçoar a nação de Israel. Para que a nação de Israel não fosse abençoada. Para que a nação de Israel fosse amaldiçoada. Mas o problema é que quando Deus tem algo para fazer, não tem quem tire o povo dele da direção que ele propôs. E quando Balaão foi para amaldiçoar a nação de Israel, a jumenta de Balaão viu por 3 vezes o anjo que Balaão não viu nenhuma. E como o lugar era estreito, diz a Bíblia que era estreito, que a mula então esfrega o pé de Balaão em um dos rochedos do lado, e onde tinham as parreiras de uva.
E nesse momento, Balaão fica irritado. E Balaão começa a espancar a jumenta. E aqui me chama a atenção, porque a jumenta vai conversar com Balaão. O que eu quero te mostrar é que para corrigir rotas, Deus usa o que for necessário. Quando for necessário. Então Deus iria corrigir a rota verbal de Balaão. Porque a rota de Balaão era amaldiçoar Israel. E Deus queria corrigir para dizer assim, olha, você não vai para lá para amaldiçoá-los, mas você irá para abençoá-los. E o interessante disso tudo é que a mula, a jumenta de Balaão, começa a discutir com ele. Começa a discutir. E vai dizer assim para ele assim, olha a inteligência de Deus naquele momento de diálogo, logicamente que era o anjo de Deus ali. Olha a inteligência. Ela vai dizer assim, porventura, alguma vez na vida eu já te machuquei. Você monta em mim sempre. Eu te levo para todos os lugares. Em algum momento eu fiz alguma coisa errada com você. Olha o argumento. E aí a Balaão vai dizer assim, não, mas você está brincando comigo. Balaão diz para ela, você está brincando, você está zombando de mim. Pode ler isso. Está zombando de mim. Aí então Deus abre os olhos de Balaão e ele enxerga o que a mula já tinha enxergado. Tem coisas, irmãos, eu não quero aqui trazer um lado pejorativo, tem coisas que pessoas menos instruídas às vezes, não estou dizendo que ninguém é burro, argumento, não é isso não. Às vezes pessoas mais que dão lugar para Deus veem coisas que nós que achamos que somos melhores que os outros, não vemos. E aqui, nesse momento, Deus corrige a rota daquele homem, usando um animal. A direção de Deus, ela é eficaz em nossas vidas. A direção de Deus, você quando coloca alguma coisa nas mãos de Deus, só precisa fazer uma coisinha só a mais, confiar. O Deus que direciona é o mesmo Deus que abre e fecha portas. Essas portas não serão abertas através de um anjo que vai descer aqui, mas através da minha vida. Vou ouvir e entender essa palavra no meu coração. Você quer ver outro ponto fundamental de correção de rota? Jonas recebeu de Deus uma ordem para ir para Nínive. Ele desce para Jope, vai para o porto, compra passagem para Tarsis. No capítulo 1, versículo 3, vai dizer que Jonas resolveu fugir da presença do Senhor. Mais uma vez, Deus usa mais um animal. Deus usa um peixe. Deus usa um peixe grande e dá a Jonas uma direção. A direção dada para Jonas foi através daquele peixe. Por Jonas, por teimosia, ele iria sem nenhum problema para Tarsis. Ele já tinha ido para Jope comprar passagem. Já tinha embarcado. Já estava em direção errada. Até que chega a baleia. Não era baleia, vou dizer aqui como se fosse. Um peixe grande. E esse peixe então engole Jonas. Corrigindo esta rota. Corrigindo o caminho. Eu vou dizer para você mais algumas coisas nesse termo aqui. Nem sempre as escolhas que Deus faz para nós são agradáveis aos nossos olhos. Às vezes as direções que Deus nos dá, a princípio elas causam dor. Elas vão gerar às vezes desconforto. Porque eu aprendi no Evangelho que no Evangelho, quem é homem e mulher de Deus de fato, vai fazer muito mais aquilo que não gostaria de fazer do que aquilo que quer fazer. O problema é que a igreja de hoje é uma igreja menina. Menino ou menina, não cresceu. É uma igreja que não entendeu ainda o propósito do reino. É uma igreja que desenvolve a sua direção ministerial
só se tiver dando prazer para essa pessoa. Então a pessoa deixa de resolver as coisas do reino e fazer as coisas do reino porque não está gerando a satisfação, não está gerando o prazer. Eu quero que você me prove biblicamente as vezes em que Jesus disse assim, vamos colocar Paulo, Ananias, vai lá e ora para Paulo, porque Paulo vai ter prazer em me servir. Eu fui lá assim, Ananias, vai lá e ora para Paulo. Eu não vou orar não, aquele camarada lá persegue a tua igreja. Então vai lá, porque agora eu vou mostrar para ele quanto importa que ele sofra pelo meu nome. Paulo, no seu ministério, ele vai dizer assim, eu vou completar na minha carreira as aflições de Cristo. O que eu preciso ter consciência é que esse evangelho, que nem sempre gera prazer, é ele que vai me levar para o lugar que vai ser o prazer divino, eterno, que é as moradas celestiais. Eu preciso entender que Deus tem uma direção para a minha vida. E essa direção de Deus nem sempre será compreendida. Eu nem sempre vou compreender. Eu nem sempre vou entender. Agora, às vezes, nós temos uma cultura meio que arcaica de ficarmos falando continuamente, constantemente, a respeito de uma linha de pensamento errada que é Deus confia em mim. Esses dias eu ouvi um pregador dizendo que eu sou o centro da vontade de Deus. Isso é uma heresia. Você não é o centro da vontade de Deus. Eu não sou o centro da vontade de Deus. Agora, eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Para isso acontecer, eu preciso ser direcionado por Ele. E a pergunta é, você se permite ser direcionado por Deus? Porque o caminho que Deus quer que nós percorramos, ele tem espinhos. Ele tem uma cruz para ser carregada. Ele tem a negação de si mesmo. Tem a negação de si mesmo. Do seu eu, da sua vontade, do seu querer. Tem a negação daquilo que você gostaria de fazer e talvez nem pode. Porque evangelho tem a ver com cruz, e cruz fala de renúncia. Então, quando Deus me direciona, quando Deus me dirige, então eu entendo o que é renúncia. Por exemplo, qual é a qualidade do seu culto? Seu culto, a forma que você chega na igreja, que você canta, que você cultua, que você ora. Já parou para prestar atenção na qualidade do seu culto? Se você fosse Deus, você aceitaria o seu culto? Se você fosse Deus, você aceitaria a sua adoração? A qualidade do seu culto, ela é de fato direcionada pelo Espírito de Deus na sua vida. Você tem a percepção disso. Quando você está aqui, uma pergunta que parece contraditória. Uma linha de raciocínio na China, na China e no Japão, chama Haikai. São frases que parecem não ter sentido, mas que fazem para mim todo o sentido possível. Tipo, somente estando aqui você estará aqui. Parece algo sem fundamento. Somente chegando lá você pode estar lá. Porque quando fala nisso e algumas pessoas acham que não tem fundamento, para mim faz todo sentido. Somente estando aqui você pode estar aqui. A sua mente tem que estar aqui. O seu corpo tem que estar aqui. O seu coração tem que estar aqui. A sua adoração tem que estar aqui. Porque aí você absorve aquilo que Deus tem para você e vai te direcionar lá fora naquilo que você tem que fazer para Ele. Então a qualidade do seu culto conta. A forma que eu enxergo a minha vida em Cristo conta. E é interessante nós entendermos esses aspectos. Porque Deus, Ele conhece o seu coração. Mas Deus sabe que o seu coração vacila. Sua mente vacila. Suas emoções vacilam.
Deus falou a Moisés, leva esse povo para outro caminho. Porque quando eles enfrentarem a primeira dificuldade, eles vão retroceder. E aqui a associação aqui é Deus e o mundo. Está dizendo aqui, eles saíram do Egito, vão caminhar em direção à terra prometida, Deus. Mas se eles verem obstáculo, eles vão voltar para o Egito. Eles vão voltar para o mundo, eles vão voltar para o lugar das trevas. Eles vão voltar. Eu não confio nesse coração. O povo, Deus falava assim, esse povo tem um coração de dura cerviz, é um coração duro, de pedra. Tanto que ele fala, vou arrancar o coração de pedra e vos darei um coração de carne e colocarei dentro dele o meu espírito. A consciência da direção de Deus para nossas vidas. Qual é a direção que você tem? A direção que Deus te deu. Deixa eu te escandalizar. Vou escandalizar você aqui agora. A direção de Deus raramente vai gerar prazer na sua vida. Ela vai gerar em você caminho correto, salvação e a continuidade de bênção. Mas você, na direção certa, você vai ter que lutar muito para andar corretamente. O que eu aprendi com Satanás? Satanás ensina algumas coisas. Bom, primeira coisa que eu aprendi com Satanás. As coisas dele serão sempre mais fáceis. Satanás vai trazer muitos prazeres humanos para a sua vida. Amém, gente? Está me ouvindo aqui? Estão comigo? Muitos. Dentre eles, ele vai levá-los a compreender que é mais fácil servi-lo. Porque aparentemente ele não exige muito. Ele não exige muito. Ele vai dar liberdade, entre aspas. Porque não há liberdade fora de Jesus. Ele diz que onde há o Espírito, há liberdade. A direção que eu tomo, sem falar com Deus, ela é a direção equivocada. O Deus que me direciona, ele não vai escolher o caminho mais curto. Vou te provar isso aqui, capítulo 13, versículo 17. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. Aquele que era mais curto, ou seja, o que estava mais perto. Deus não vai escolher o caminho mais curto para você. Deus não vai escolher o caminho mais fácil. Eu falo que eu prego um evangelho que repele, né? O evangelho que eu prego repele. Não é o evangelho que atrai. Porque o evangelho que atrai é aquele que Paulo fala que é anátema. E mesmo que desça um anjo e pregue esse evangelho, ele é anátema. O evangelho que eu falo aqui, ele repele. Porque não adianta eu chegar aqui em você e ficar pregando, dizer que você deve vir para o evangelho, porque o evangelho é um lugar tranquilo. Não, o evangelho é um lugar de batalha. É de guerra mesmo. É um lugar de continuidade. Só que não há nenhum lugar no mundo, na face da terra ou em qualquer lugar do cosmos, que seja melhor que estar na presença de Deus. Não há. Não há, irmãos. Se você pegar o Salmo 91, fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que lugar é esse? Onde é esse esconderijo? Onde? Esse esconderijo ele não é geográfico. Ele associa-se ao santo lugar. E era geográfico e hoje não é mais. O santo lugar é aquele lugar que eu faço dele o lugar da habitação de Deus na minha vida. O santo lugar, ele não é geográfico, ele não é num lugar aqui ou ali. Esse santo lugar, ele é introspecto, ele é dentro de mim.
A W. Tozer vai dizer que o ser humano tem um vazio de si, o tamanho de Deus. Só Deus cabe lá, ninguém mais. E nós temos que entender que só Ele pode nos direcionar. É a direção que Deus propõe para nossas vidas. Às vezes você não enxerga aquela máxima do copo vazio, né? Aquela que você olha metade cheio, metade vazio, chamado de psicologia Gestalt. Dentro da psicologia Gestalt, você olha e você enxerga aquilo que for primeiro, aquilo que você é. Se você olhou para o meu copo e enxergou ele metade vazio, você é isso. O que, pastor? Pessimista. É assim que você vê a vida. É assim que você enxerga a vida. Na Gestalt você escolhe o que quer ver. Você nunca vai olhar para um lugar e olhar o lado positivo daquilo. Porque você vai analisar tudo pela aproximação, pela forma. Então nós escolhemos o que queremos enxergar. E a pergunta é: qual é o caminho, qual é a direção que você enxerga para a sua vida? Tem pessoas, olha para mim que eu vou dizer uma coisa séria aqui. Tem pessoas que tem que se afastar delas. Porque tudo que você contar para elas, elas só vão enxergar o lado negativo das coisas. Elas nunca vão olhar e dizer assim: dá para reverter, vai mudar, espera o tempo passar. Tem gente que tem prazer em desgraçar a vida alheia, porque ela só enxerga o copo metade vazio. Então, eu vi uma postagem de um pastor, fiquei impressionado. Uma garota, ele ajudou em tudo que ela podia ser ajudada. E um belo dia o Espírito de Deus pegou essa menina no culto, e ela ficou chorando o culto inteiro. Quando acabou o culto, ela falou: pastor, preciso conversar com o senhor. E ele pensou assim: gente, mais ajuda, será? Mas tudo bem, vamos conversar. Aí ela falou assim: olha, é o seguinte, eu resolvi contar a verdade para o senhor. Eu estou aqui porque eu quero destruir sua casa, quero destruir sua família. O que o senhor prega eu rebato, o que o senhor ensina eu desfaço. Eu vim com um propósito para cá para poder. Eu não gosto do senhor, não gosto da sua casa, não gosto da sua família. Não sei se alguém viu essa palavra no YouTube agora. Um pastor dando um testemunho. E ali chama a atenção. Essa semana fui convidado para assumir mais um projeto político a nível de federal, com o bispo Fábio Souza, a Fonte da Vida. Ele é o pastor geral da Fonte da Vida no mundo, né? Porque o pai dele está em São Paulo, está mais aposentado. E aí o bispo me chamou para uma conversa e eu fui, fiz a minha contraproposta para ele de trabalho. Ele aceitou minha contraproposta. E eu fechei com ele. Vou coordenar Thiago Bernays e Fábio Souza, federal e estadual. Algumas pessoas viram a foto. Se alguns de vocês viram eu no panificador, tomando um café, é o bispo Fábio Souza. Foi deputado federal por muitos anos, o pleito perdeu, agora está voltando. Aí eu fechei. Algumas pessoas viram, me ligaram. Alguém me ligou e falou assim: ô pastor, eu fico até assim, entediado. Ô pastor, o cara que sempre me ajudou, e de fato eu ajudei muito. Sempre me ajudou, sempre me apoiou e tal, e não sei o quê. Podia me ajudar, tô vendo aí que o senhor tá projeto aqui, ali. Eu preciso de emprego. Não precisa ser muita coisa, não. O senhor me ajuda aí, se eu ganhar uns 3.500. Olha a fala, já tá bom.
sabe, o senhor pode me ajudar? Eu falei, olha, eu possivelmente não vou poder. Mas nada me impede de conversar com eles. Aí eu fui conversar com a outra pessoa. Aí falou assim, pastor fulano me ligou, tal, mandou uma mensagem aqui pra mim. Eu não aguentei, tá aqui a mensagem. Aqui, aí eu li assim, você podia conseguir alguma coisa aí com o seu deputado, que é outra pessoa. Porque fulano de tal acabou comigo. Acabou comigo. Aí depois essa pessoa me ligou de novo. E aí, pastor, conseguiu uma coisa pra mim? Eu falei assim, não. Vai conseguir? Eu falei, não. Sabe por quê, irmãos? Tudo que você fala contra alguém, uma hora parece a verdade. Uma hora parece a verdade. Vou te dizer outra coisa. Tirando sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, ninguém é 100% fiel a você. Por isso, quando for pegar uma direção de Deus, fale menos. Só fale para quem está próximo de você. Fale menos. O que eu quero te mostrar é que tem muita gente que perde a direção de Deus porque fala muito. Porque expõe demais as suas vidas pessoais. Expõe demais. Torna pública a vida pessoal. Deus tem direcionamento para a minha vida. Quando eu vou comprar qualquer coisa, eu peço muitas opiniões. Tanto que eu estou lá com R$2.400 guardado para comprar o bebedouro, não comprei ainda. Também ainda falta R$250. Falta 200 agora. Cada vez que eu vou comprar, o aço subiu. Eu vi um trem desse. Já fui 4 vezes comprar. Quando eu peço opinião, não é porque eu não sei o que fazer. É porque eu quero ter certeza do que estou fazendo. Maridos, dá uma olhadinha para mim aqui, por favor. Você que é marido, você que é esposa também, dá uma olhadinha para cá. Eu vou dizer da opinião pessoal que eu tenho de 31 anos de casado. Isso mesmo? Né? O dinheiro do homem não é dele, é de vocês. O dinheiro da mulher não é dela, é de vocês. Minha mulher não trabalha, mas lava essas cuecas nojentas que você usa. Lava as suas meias. Cuidou dos seus filhos. O que eu quero mostrar para você, que você não sabe, o que eu vou te dizer, é porque você não leu ainda quando você assinou para casar, é que lá chama-se contrato de sociedade. Foi, Luana, você está olhando para mim? Você casou meio a meio. O que nós temos que ter a consciência é que isto é vida conjugal. Por que dizendo isso, pastor? Porque eu não tomo nenhuma decisão sem falar com a Eliane. Às vezes eu não pego a opinião dela e executo, mas eu pondero com a opinião dela. Tudo
Ah, pastor, o senhor é inseguro? Não, eu sou muito seguro do que eu quero. Mas eu sei o que precisa ser feito. Porque a Bíblia diz que na multidão dos conselhos nasce a sabedoria. Mas esses conselhos têm que ser das pessoas que te amam. Os melhores conselhos, eles doem. Eles machucam. Os melhores conselhos ferem o seu ego. Porque eles vão direcionar você. Os melhores conselhos vão te dar a direção de Deus. Mas eles vão te ferir no início. Você não vai aceitá-lo de imediato. Você vai resmungar. Você vai brigar. Mas você vai ponderar. Eu não compro um carro sem que um mecânico me fale sobre este carro. Eu preciso de um conselho de um profissional. Eu comprando bebedouro, eu já conversei com mais ou menos uns 8 a 10 e vende os bebedouros. 5 são conhecidos. Ah, quer dizer que o senhor não vai errar? Não, a gente vai errar ainda assim mesmo. Mas erra menos. Erra menos. A direção de Deus para a sua vida, já estou encerrando, ela virá através de pessoas que te amam, que te corrigem. Teve um pastor que ficou 1 mês e meio sem falar comigo. E foi lá na minha casa pegar um conselho. Eu dei um conselho duro para ele. Duro. E eu falei para minha esposa assim: fulano não me atende mais, não fala mais comigo, mas eu tenho consciência do meu conselho. Porque se ele veio até a minha casa, ele me deu a prerrogativa de aconselhar. Agora, esses dias eu tomei café com essa pessoa, ele falou: rapaz, no dia eu fiquei bravo demais. Você salvou a minha vida. Essa foi a frase dele. O que eu quero te mostrar, se você tiver do seu lado só quem passa a mão na sua cabeça, você vai crescer como um filho de Deus mimado. Mimado. Se não tiver alguém que te ilumine através de palavras de sabedoria, que serão a direção de Deus para a sua vida. Nunca bata no peito e diga que Deus confia em você. Mesmo que você seja o melhor da sua família, mesmo que você se sinta o melhor no seu trabalho, baixa a bola. Você precisa entender que se não for Deus na sua vida te dando direção, você não vai chegar a lugar nenhum. E a sua jornada é gigantesca. O seu caminho é longo. Deus é um Deus zeloso, cuidadoso. Deus quer gerenciar a sua vida. Fazer um exame tal de poliotinografia com CEPAP lá em Goiânia. É a razão que me mandaram rasgar a cara, tirar a barba. E eu fiz. A moça disse assim, chama Divina. Falou assim: o senhor vai dormir de barriga para cima? Eu falei: eu não. Eu não dou conta. Se eu dormir de barriga para cima, eu sufoco. Ela falou assim: não, eu vou gerenciar o senhor a noite toda. Eu falei: a noite toda? Ela falou: a noite toda. E aí tacou um aparelho aqui, amarrou minha cabeça, amarrou meu tronco, amarrou minha barriguinha tanquinho.
encheu de aparelhos. Eu falei para ela assim, moça, tem um problema. Ela falou, qual? Lá é um apartamento. Tem a cama, você, o ar-condicionado, um sofá, um banheiro. E a máquina que você é ligar. Você vira o Robocop. Me senti o Robocop naquele negócio. Aí ela falou assim, eu falei para ela assim, eu geralmente vou ao banheiro 2, 3 vezes na noite. Eu tomo remédio que é de pressão, diabetes. E eles me fazem ir no banheiro. Aí ela falou assim, o senhor me chama. Não tem problema não. Fica tranquilo. E aí ela me colocou aquele aparelho, né, aquele verdadeiro Robocop, eu de barriga para cima. E ela falou assim, o senhor vai dormir e eu vou corrigir as suas apneias. Depois eu vou corrigir os seus roncos. O senhor não vai ter apneia e não vai ter ronco. Quando a apneia vier, eu corrijo pela máquina. Quando o ronco vier, eu corrijo pela máquina. O senhor nem vai se mexer. Eu vou provar para o senhor que o sono do senhor, pelo que eu vi o pedido aqui, é uma batalha campal. E aí eu fui para esse exame. Entrei, era 9h21. O aparelho lá. Todo paramentado. Deitei de barriga para cima e com aquele medo de porque quem é gordinho, que fecha em 4 níveis. O 1, que é o normal, 2, que já é um problema, 3, que é regular, e o 4, que é péssimo. O meu é nível 4. E aí eu me lembro que só que eu levantei uma vez na noite, e dormi a noite toda de barriga para cima. Primeiro, o lençol não saiu do lugar. Aí tá lá assim nos exames. Mexer com a perna, 0. Virar na cama, 0. Mexer os braços, 0. Gente, isso não é aparelho não, isso é Jesus fazendo milagre. Jesus fazendo milagre. 0, 0, 0. E aí eu fui no dia seguinte, 6h30 da manhã, acordei, 6h20 eu acordei. E ela falou assim, olha, o senhor é um risco. Essa foi a palavra. O senhor está no limite do infarto. Olha para você ver o que é o sono. Mas eu corrigi, toda noite eu corrigi, noite inteira, a sua apneia, corrigi o seu sono, com mais de 80 apneias numa noite. Aí eu trouxe os exames para a pneumatologista, mostrei para ela. Toda semana eu conto uma desgraça para vocês aqui, né, irmão? Para você entender o que é a gordura. Não é só gente gorda não, como eu não. Magro também tem. E aí a médica falou para mim assim, eu vou receitar para o senhor esse aparelho. Você quer não? Ela olhou para mim e falou assim, o senhor não tem que querer não. Eu falei de novo, quer não? E ela falou assim, já estou escrevendo aqui. Você vai ter que dormir um tempo assim. O que eu quero te dizer é que tem direções na sua vida que não dependerá de jeito nenhum de você. Vai depender da necessidade. Você sabe o que às vezes eu prego, termino de pregar, alguns lugares eu conto meus testemunhos, aí chega um monte de médicos, nunca foram numa faculdade, que não sabe de nada e quer aconselhar. Então, irmãos, às vezes eu estou num lugar assim, chega uma pessoa e fala assim, rapaz, eu tenho um remédio para emagrecer, você não quer comprar não? Aí eu oro uns milésimos de segundos, porque todo mundo quer dar um palpite, quer dar uma direção. Como se obesidade ou qualquer outra coisa não fosse uma doença. Falta de vergonha na cara, às vezes alguma pessoa acha que é, né? Depressão, falta de vergonha na cara. Então não é. Eu quero te ensinar, para finalizar,
que você não deve confiar nem em si mesmo. Nem em si mesmo. Coloca tudo nas mãos de Deus. Coloca tudo nas mãos dele, que ele vai te direcionar. E ele vai usar quem tiver que usar e o que tiver que usar para te dar a direção da sua vida. Tem que ter dependência de Deus. Acredite em Deus. Quando for sair de casa, ore. Chegou em casa, agradeça. Os caminhoneiros aqui, o pastor Benedito, o Davi. Saiu, ora. Chegou, ora. E trabalha no emprego, chegou no seu emprego, ora. Saiu do seu emprego, ora. É Ele que paga as suas contas. Estou chateado que o patrão me chamou a atenção. Ele paga você. Tem direito de chamar, ele te paga. O que eu quero te levar a compreender é só isso. Direção. Para onde você está indo? A vida que você está levando está te levando para onde? A vida que você está tendo agora, nos últimos dias, te levando para onde? E esse negócio que não tem nada a ver é perigoso, viu, irmãos? Te faz bem, tudo certo. Cuidado com esse negócio. Porque tem muitas coisas que Satanás propõe que faz muito bem. A princípio. A princípio. Tem um auxiliar de uma igreja, numa certa cidade, eu nunca vi ela dando tutorial da Bíblia. Ontem eu vi ela dando tutorial de maquiagem de Halloween. Pastor, não tem nada a ver. Você tira as suas conclusões. Inclusive na salinha ali, ó, tá falando sobre isso hoje. O que é Halloween e o que é Jesus. E quem é Jesus. Qual a direção da sua vida, meu irmão, minha irmã? Qual é a direção? Agora, para encerrar de vez, me perguntaram essa semana assim: e de fato, pastor, o senhor aprendeu nesses 30 anos de ministério, 29? Eu falei, aprendi duas coisas. Aprendi a absorver a primeira decepção, ao invés do prazer. A primeira coisa do ministério é a decepção. E aprendi outra coisa. Aprendi que onde eu chegar, a roda se desfaz. Esses são dois fatos que eu aprendi em 29 anos de ministério. Por mais que eu possa ser agradável, ou nem tanto, as duas coisas o ministério me ensinou. A liderança, ela é solitária. Uma hora vocês observam, onde vocês estiverem brincando, eu chego. Sem perceber, eles vão arrumando os rumos. O que eu quero te mostrar é que é a minha escolha de ser pastor. Aliás, a escolha de Deus para a minha vida. Ah, mas todos são assim? Se eu estou brincando com alguns pastores. O pastor Washington chega, né, eu acho que ele é São Paulino, eu nem falo de São Paulo. Botafoguense, será que ele é? Então, irmãos, busque em Deus uma direção para a sua vida. Hein? Você pode abaixar a cabeça um pouquinho?
Você pode concentrar no que eu estou pregando aqui, dizer assim no seu coração que a direção que você está tomando não está certa. Ou a direção que você está tomando está certa. Avalie a sua direção de vida. Avalia as suas amizades. Avalia o seu comportamento cristão. Dá uma avaliada no seu conceito de vida em Cristo. Não tem nada melhor do que você estar no caminho certo. Nada, nada. Diante de Deus, do Espírito Santo. Dá uma avaliada. Senhor Jesus, nós acreditamos em tudo aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Eu creio, Pai. Eu creio nos teus projetos para a minha vida. Nós não sabemos nem escolher. Mas fazemos uma pergunta, Senhor. O que o Senhor tem para nós no próximo ano? O que o Senhor tem para mim? Qual é o caminho que o Senhor tem para mim, Jesus? Na profissão, no casamento, na família, na igreja. Qual é o caminho que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem preparado para mim? Porque o meu coração pende para alguns lados, mas eu preciso saber. Revele aos nossos corações com o tempo. Vai ministrando em nossos corações para que possamos entender que caminho o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. E amém.